E aí pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não falo sobre livro, né, para vocês. E hoje estou com um escritor fantástico do meu lado, que é um livro totalmente diferente, vocês vão ver. Parker Ellis. Cara, vamos um brinde primeiro. Um brinde, João. Obrigado pela oportunidade. Eu queria saber primeiro, de onde que surgiu esse nome, Parker Ellis? Antes, deixa eu te presentear aqui. Eu trouxe para você uma cópia do livro aqui. Muito obrigado. Asilo. Estou lançando o livro agora aí. Esse que a gente nos conheceu lá no UMC, né? Verdade, e chegamos aqui. Promovendo o livro. Então, sobre o Parker Alice. O Parker, a primeira coisa, eu quis colocar um pseudônimo para ter uma separação entre a vida pessoal que eu tenho, né, que todos nós temos, e a vida artística que eu pretendo ter a partir de agora. Por diversos motivos, mas o principal é que atualmente está uma certa superexposição de pessoas que têm os seus minutos de fama e pode acabar se tornando uma coisa negativa no sentido do âmbito pessoal. E esse livro em particular e os demais que eu quero escrever, vou publicar, tem muita coisa que fora de contexto pode dar umas conotações negativas, né? Então, assim, para evitar essa confusão entre a opinião do personagem do livro, da situação do livro, da pessoa que eu sou e do Parker Alice, eu achei melhor essa separação. O motivo é o seguinte: o Parker é uma homenagem a um herói de infância meu, que todos devem conhecer, que é o Peter Parker, o famoso Homem-Aranha, né? Eu sou muito fã de histórias em quadrinhos, né? E como todo mundo sabe, quem é Marvete, o herói preferido pode falar que é um, que é outro, mas no final, no coração mesmo, como dizem, é o Homem-Aranha, né? Então é isso. O Alice, ele traz as iniciais do meu nome, né? Que são o L e o C. E é uma coisa que eu peguei do Lewis Carroll. O Lewis Carroll, quando ele lançou o livro Alice no País das Maravilhas, lá na Inglaterra vitoriana, né? Eu imagino, tinha toda uma pressão na situação social que ele vivia naquela época, né? E estuda-se, né? Inclusive, nos anos 90 eu estudei bastante esse livro, a obra do Lewis Carroll. Inclusive, tem a primeira citação, a segunda citação do livro é do Lewis Carroll, do Alice no País das Maravilhas, e tem bastante paralelos entre a obra dele, as duas obras principais, né, que eu li, que é o Alice no País das Maravilhas, e Através do Espelho, que ele encontrou lá. Tem bastante paralelos, assim, ele tem o lance do espelho ali, começa de um jeito, termina de um jeito, assim, que eu não vou ficar entrando em detalhe, mas tem muita referência. E ele, dizem, né, os estudiosos contemporâneos, que a personagem Alice e as viagens dela, na verdade, referiam-se às experiências do Lewis Carroll. Por isso, Alice, Elsie, né, a pronúncia inglesa, Elsie, LC, Lewis Carroll. Aí eu peguei meu nome também, coincidentemente, que tem as iniciais LC, e eu fiz o Alice. Então, por isso, Parker Alice. Você fala muito sobre música, né? Nesse livro. Bastante. Eu falo muito sobre música, na verdade, porque eu vivo muito a música, né? Eu tenho uma vida muito musical. Desde criança, a minha família, a minha mãe e minhas irmãs, meus tios principalmente, eles sempre gostaram muito de música, muito de música. Então, eu cresci ouvindo muito música e, graças a Deus, eu possuo uma capacidade de memória, assim, que eu particularmente eu acho excelente. Então eu consigo lembrar de coisas da minha infância como se elas tivessem acontecido hoje. Por exemplo, eu lembro você deve conhecer também, vocês devem conhecer, o trabalho do Tim Maia, que é super famoso, já virou cult, né? Que é a fase racional. Eu ouvia os álbuns Racional, volume 1, volume 2, volume 3, na casa da minha avó, com os meus tios, mas com música de fundo, né? Eles, assim, eu convivendo com a minha avó, nos almoços, nos jantares, nas conversas, quando eu ficava lá com a minha mãe trabalhava fazendo alguma coisa, e de fundo tinha aquela música que eu não sabia o que era, mas a música meio que ela que entrava na minha cabeça e veio me trazendo ideias. Inclusive, eu fui formulando ideias sobre a evolução da humanidade, sobre a evolução da vida na Terra, que eu não sabia de onde vinham. Até que recentemente eu fui pesquisar para escrever esse livro, Asilo, eu pesquisei bastante mesmo, eu tive muita pesquisa.
E uma das pesquisas eu tive que reencontrar com o trabalho racional do Tim Maia. E foi lá que eu percebi que muitas das teorias que eu tinha vieram de lá. Que tem uma música que fala sobre a evolução do homem, que fala como foi criada a natureza, do barro, da lama, que houve uma separação magnética. Então, assim, foi então daqui que eu vinha. Então eu comecei a juntar as coisas e comecei a lembrar, ter flash lembrando da minha infância. Então, assim, a minha vida toda é muito musical. Eu sempre como eu falei, sempre gostei muito de música. E durante a minha juventude, eu era aquele, que agora não existe mais, né? Eu era aquele headbanger xiita, né? Assim, não, é rock, tem que ser rock, sou rock. E eu ouvia muito rock and roll, mais especificamente eu ouvia muito rock progressivo, que era a coisa que eu gostava. Só que ao meu redor, o pessoal era mais fã de hard rock e heavy metal. Então eu tive muito contato, assim, com o Rainbow, com o Dio, com Scorpions, com Megadeth, até com o próprio Metallica mesmo, assim, bastante bandas de rock, e isso influenciou muito a minha vida, porque eu tinha sempre uma... na verdade, historicamente, eu sempre fui, como eu falei, né, eu sou fã de histórias em quadrinhos, então eu gostava de história, eu gostava daquele storytelling. E o rock progressivo, ele traz esse storytelling, principalmente o Rush, que é a minha banda do coração, eles têm tinham mais, né, agora diminuiu um pouco, eles fazem mais canções, mas no passado, os primórdios, eles tinham aquele lance de contar uma história, com começo, meio e fim. Então eu vim trazendo essa cultura de ler as histórias das músicas e trazer para minha mente num plano intelectual para buscar entender a coisa, né? Cara, você ficaria feliz se alguém pegasse esse livro e falasse, eu vou transformar num filme, numa série? Sem dúvida nenhuma, muito feliz, porque por diversos motivos, né? O primeiro é o seguinte, o formato do livro, na verdade, foi baseado no formato de série, né? Esse livro, O Asilo, ele é dividido em 4 partes e cada parte é dividida em 13 capítulos. Cada um dos 13 capítulos, eu tive a preocupação de fazer uma história com começo, meio e fim. Certo. E cada parte também, a parte ela tem começo, meio e fim, que é mais ou menos como funcionam as temporadas das séries. Né? Foi pensado eu fui escrito como uma série. E outra coisa, assim que a gente comenta de TV, a proposta, na verdade, é levar a mensagem, né? Assim, o livro ele tem uma história, claro que ele tem uma história. E dentro da história, eu tive a preocupação de colocar uma mensagem, que é uma mensagem das coisas que eu pretendo passar para os meus filhos. Na verdade, foi um livro que eu escrevi pensando em como conversar com meu filho, uma conversa do além, uma conversa com meus netos, com meus bisnetos, como assim, como o bisavô pensava, e como que meu bisavô, para ter essa conversa. Então assim, o transporte de mídia para uma mídia de maior alcance que não o livro, para mim é muito interessante, pelo fato de eu ter formatado ele nesse sentido e também porque eu quero que propague a mensagem, é uma mensagem que eu quero particularmente que seja propagada. O brasileiro, ele costuma ler bastante ou você acha que falta leitura pro brasileiro? Na verdade, eu acho que o brasileiro lê sim, o brasileiro lê. Uma característica que eu digo, não vou qualificar como defeito ou qualidade, que o brasileiro tem é segmento. O brasileiro gosta de segmento. Houve um momento, um tempo atrás, que o segmento de leitura brasileiro era a vertente espírita. Aí, depois, não vou conseguir precisar exatamente as fases das mudanças, né? Atualmente está uma coisa mais ficcional, assim, uma coisa de capa-espada, aquele lance do Tolkien, vampiro, lobisomem. Então, se o brasileiro lê, sim, o brasileiro realmente tem esse público brasileiro leitor. E eu tenho a opinião que ele é um pouco segmentado. Isso não é uma crítica, tá? Isso é uma visão que eu tenho. Não tenho dessa maneira, mas o brasileiro com certeza ele lê bastante mesmo. Nesse livro, Asilo, entre outras coisas, a gente tem bastante essa visão social da coisa. Porque assim, a gente vê as pessoas andando pela rua, fazendo as coisas, no ônibus, no trânsito, no trem, no trabalho. E a gente não imagina onde a pessoa vem, o que a pessoa está fazendo ali. Você conhece a pessoa pela posição que ela ocupa ali, né? É um faxineiro, é um copeiro, uma copeira, um vigilante. A ideia do asilo é pegar aquela pessoa ali daquela posição que você está vendo e levar para casa dela também, e para você ver de onde que ela está vindo, de onde ela veio lá para trás, quem trouxe ela ali. Então assim, mudar essa visão, ampliar e dizer assim, cara, tem muito mais coisa acontecendo nesse lugar. Você é muito observador, cara? Bastante, eu sou bastante observador. Felizmente eu sou bastante observador, mas assim, é claro que eu também tenho essa câmera, né? Então, porque eu também sou. Então, a gente quando observa bastante, a gente fica tentando ver o que as pessoas estão fazendo, né? Qual é o raciocínio daquela pessoa. E isso eu acho muito, pelo menos do meu ponto de vista,
muito engraçado, por exemplo, quando eu estou no metrô ou um lugar público, eu fico tentando imaginar que aquele casal está conversando, por exemplo. Né? Isso influencia bastante, né? No livro, no teatro. Influencia, claro. Influencia bastante. A obra em si é uma obra. Você perguntou sobre o personagem, acabei não falando, não esqueci, vou falar, tá? Que eu amo. A obra em si, para o artista, eu acho que a obra tem diversas teorias, né? Eu tenho alguns amigos, um em particular, que a gente conhece bastante sobre a natureza da arte. Tenho assim alguns artistas que, como eu falei, eu sou muito, como você falou, eu sou observador, eu sou pesquisador, eu gosto de pesquisar, eu gosto, como eu falei, eu gosto de uma coisa, eu vou atrás de tudo, de onde veio. Então assim, pesquisando algumas coisas particularmente do Gilberto Gil, eu vi assim que nada expresso, tá? Ele não fez um tratado de ciências explicando, mas ele fala bastante sobre esse lance da arte, de como a arte alcança o artista à medida que o artista busca a arte. Existe essa troca. A arte ela existe enquanto, não sei se a palavra certa é identidade, mas a arte também existe. Então, à medida que o artista busca se aproximar da arte, a arte se aproxima do artista. Isso é bem legal. Então, eu tive bastante, durante a concepção dessa obra, as obras que eu estou escrevendo agora, eu tive bastante encontros com a arte, como você falou, com relação a observações. E o cérebro não desliga, Você, mais que você tente, você consegue desligar o cérebro, você consegue abstrair 100%. Mais que você, não, vou ler esse livro aqui e vou sumir. Você não some. Não, você não some. Você não some. Você tá na situação, se um cara levantar do seu lado começar a gritar no metrô, você vai olhar pra ele, ver se ele tá gritando, já ameaçando. Então assim, a mente não desliga. E eu procurando um lugar pra sentar, eu ouvi uma conversa de um grupo de amigos conversando assim, e aquela conversa foi, isso dá uma história. Aí eu sentei assim, e a história veio assim na minha cabeça. Eu falei, cara, isso dá uma história, isso dá uma história. Se a gente não sentar com papel e caneta, a gente não... né, meu? É verdade. Eu fico nessa também, isso dá uma história. Eu tenho em casa uma coleção de post-its que são esse primeiro livro. São insights que eu vinha tendo, e eu tinha o insight da hora, falei, não, tenho que registrar. Eu corria, pegava o lápis, um post-it, escrevia, colava num quadro. Eu tô com esse mesmo quadro em casa, com vários post-its, que são o meu segundo livro dessa série, tá? Que é o segundo livro dessa série. Então, assim, ele tá todo já marcado com post-its. Eu tenho um objeto guardando os post-its que estão nesse livro, porque a história ela vem orgânica, a arte te alcança. Você tá na arte, você já tá no meio da arte, você já tá vivendo a situação que você tá nadando na arte, tudo é arte. Você coloca o braço para puxar é arte, você vai para lá, você mergulha é arte, onde você vai é arte, tudo lugar, tudo que você olha é arte, você consegue incorporar na arte, já tá incorporado, porque a arte é uma coisa que existe. Aqui é arte. Claro, com certeza que a arte aqui vai entrar no livro, no próximo livro, com certeza vai entrar. Sem dúvida nenhuma, essa cena vai participar de alguma maneira, tudo, da vida inteira, a arte, mas assim, tudo está ligado. Tudo está ligado. Como eu falei, a partir dessa teoria que eu vim desenvolvendo com um amigo meu, eu vi o Gil falando, é o junção das forças. A partir do momento que você vai ao encontro da arte, a arte também vem ao seu encontro, e tudo se torna arte. Mas é o efeito borboleta. Exatamente. Os personagens do meu livro, eles se transformaram bastante, eles me transformaram também, inclusive até acabei tendo emoções pelos personagens, assim, quando eu escrevendo, quando chegou assim uma hora que concluiu a história de um personagem, uma personagem, não vou falar o gênero, eu fiquei assim, emocionado, eu parei, eu olhei e falei, mas será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso mesmo que vai acontecer? E você anda com os personagens? Com certeza. Eu andava o tempo todo com eles, eu sabia o tempo todo o que eles estavam fazendo, inclusive as respostas que eles tinham para situações, o que eles estavam fazendo. Se você perguntasse o que ele ia falar, se acontecesse tal coisa, como que ele ia agir, tudo isso aí, fazer esse estudo. E quando eu estava escrevendo esse livro, os personagens estavam comigo e era a companhia constante mesmo. Sonhava com as situações dos personagens, eu andando, analisando, vivendo a vida cotidiana. Como eu falei, tudo isso vivendo no plano, tendo no plano consciente a vida normal, né? Eu tenho que andar até ali. Andava até ali, mas no plano subconsciente tudo estava acontecendo, cara. Tudo estava acontecendo, os personagens eram vivos, são vivos até hoje. Tiveram uns que gritaram, pediram, cara, deixa eu continuar existindo, entendeu? Eu falei, cara, você existe, então você está no livro. Não, mas deixa eu continuar existindo, cria uma alça de Moebius, onde eu posso ficar ali preso naquele loop, mas não me dá esse destino, entendeu? Assim, tiveram personagens que conversaram comigo e pediram para dar uma mudança, então por isso que até assim, eu tenho... Então isso não é coisa de filme, que tipo, você vê muito personagem aparecendo pro escritor, não? Não é. Assim, para escrever esse livro, a maneira como eu escrevo, eu imagino que não tem outra forma, eu tenho que me envolver, tem que se envolver. Só que, como eu disse, eu quero deixar bem claro, né? Tem que ter capacidade de viver sua vida, sem conseguir viver sua vida, sem conseguir ter sua profissão, sua família, seu hobby,
Você tem que fazer isso daí. Mas no plano, ali naquele espaço intelectual, ali nas zonas alfas, ali no RM, ali naquele lugarzinho, sabe onde é? Quando você tá dormindo, você entra na cama assim, entre você tá acordado e você dormir, tem aquela ali, é ali que eles estão. É naquele lugar que eles moram, ali que eu tô transcendental agora aqui, os estudantes de ordens herméticas entenderão o que eu tô falando aqui, tá? Não, mas eu entendo isso. Você entendeu, né? Você entendeu. Então eles moram ali. E esse lugar, ele tá com a gente 24 horas por dia. Você pode não dar atenção para ele, esse lugar, mas não sei, está com você o tempo todo. Vamos chamar de criatividade. A criatividade está o tempo todo com você. E a partir do momento que você se dispõe a criar, você fala assim, criatividade, vou te visitar, vou te conhecer e vou fazer uma obra sobre você. Mas nesse momento você faz um pacto, você fala, beleza, vamos lá, vou andar com você. Então eu estou o tempo todo com você, então está vendo as situações, eu estou aqui com vocês e consigo ver as situações permeadas de coisa acontecendo aqui. Então eu estou vendo as mesas, estou vendo você, o quadro, mas eu consigo, se eu quiser, colocar a gente aqui, fazendo coisas na minha cabeça. No plano da criatividade. Quem trabalha com criatividade, os outros que não têm essa criatividade, tudo falam, esse cara é louco. Esse cara não é, mas não é. Verdade. Falam sim. Inclusive, eu estava lendo até recentemente estudos sobre essa relação entre a loucura e a criatividade. Gente, estudo recente, eu digo, do século passado, né? Então, século XXI. Que diz que o ser humano ele tinha uma separação entre os hemisférios do cérebro, são estudos anatômicos, né? Entre os hemisférios do cérebro, que separava a parte cognitiva da parte consciente, né? A parte consciente que dependia das intempéries, do ataque dos predadores, dava necessidade de procurar o alimento, dizia qual alimento era o verde, qual era o maduro, e aquela parte sonhadora, que tinha o plano, a parte que tinha uma ideia, a parte que pensava no amanhã, que visualizava o futuro, que você para analisar, cara, você fazer planos para o futuro é um poder sobrenatural. Se você ter capacidade de, na sua cabeça, fazer um plano, amanhã eu vou trabalhar. Só de você pensar isso, você já tem poder, você já está fazendo magia. Física quântica, né? Física quântica, porque assim, só existe o momento presente. Não existe o futuro, não existe o passado. Se você conseguir abstrair, a ponto de fazer um plano para amanhã, cara, você tem um poder. O asilo, ele representa uma situação que nós vivemos no nosso dia a dia, né? Que é assim, aquela prisão, não de paredes, de muro de guerra, mas de rotina de vida mesmo, né? Então, assim, de certa maneira, todo mundo tem a sua rotina. Você acorda no horário X, que pode ser meia hora para trás, meia hora para frente, vai para o seu emprego usando transporte Y. Então, assim, a gente tem meio que já uma prisão de vida, em termos, né? Então eu fico questionando assim, quem criou isso daí? Por que isso existe? Qual é a finalidade dessa coisa? Não é possível que é à toa. Qual o sentido da vida? Qual o sentido disso tudo? Quando eu era criança assim, com meus 13, 14 anos, eu estava pensando, mas eu gosto bastante de matemática também, apesar que eu tenho andado indo meio mal nas provas aí, mas eu gosto muito de matemática. Eu estava pensando assim, cara, uma pessoa que analisar seria capaz de sentar numa mesa e fazer um cálculo da minha vida e calcular a probabilidade de eu poder parar, nasceu em tal lugar, os pais eram tais pessoas, fez tal coisa, logo pode parar aqui, aqui ou aqui. E de acordo com os momentos, a pessoa poderia calcular. Eu fui pensando, será que essas pessoas calculam isso? Você vê coisas assim que acontecem, tendências de moda, de comportamento, de músicas, assim, de repente do nada, você liga a televisão, eu não ligo mais a televisão, tá? Eu aboli a televisão aberta na minha casa. Mas você liga a televisão, ouve o rádio e o cara fala assim, esse é o sucesso do momento. Categoricamente, ele já categoriza esse sucesso do momento. Você vai escutar isso. Você vai escutar isso, acabou. Tá todo mundo ouvindo isso, acabou, de repente do nada. Não vou ficar citando nomes que eu não gosto de ficar dando imagem de ninguém, todo mundo tem de fazer o que quiser, entendeu? Respeito a opinião de todo mundo. Claro. Mas assim, de repente o cara fala assim, essa é a música a ser ouvida, essa é a moda a ser seguida, esse é o comportamento a ser adotado, esse é o pensamento a ter na sua cabeça. Então assim, alguém fala isso, mas eu fico assim, olha pra trás, volta a câmerazinha, quem tá mandando esse cara falar isso? E qual é o propósito disso? Então assim, qual é o asilo do qual nós estamos presos? Qual é o local que nos prende na nossa vida? Quem se beneficia dos nossos esforços? Quem está nos prendendo aqui? E dentro dessa proposta, eu trouxe alguns personagens, 7 mais alguns, que representam assim, características peculiares da sociedade moderna. Tá? Eu não sei do passado, eu não sei do futuro, eu sei de hoje. Eu não sei da era medieval, eu não sei dos gnomos do vampiro, não sei, eu sei do hoje. Então eles representam, né, que são pessoas, eu tenho 7 personagens. Eu tenho o Jerônimo, que ele vem trazendo assim aquela carga cultural do negro que veio trazido da África para trabalhar no Brasil e teve que forçosamente ser adaptado às condições de ser um escravo
enquanto escravo e de ser descendente de escravo enquanto negro liberto no século XXI. Então, assim, ele traz toda essa carga da cultura africana, do ser o homem negro, do exercer o ser o homem negro, porque existe uma diferença entre o ser o homem negro, na minha opinião, e o exercer ser o homem negro. Para mim isso é uma diferença, então ele traz toda essa situação. Tem a Edna, que é a personagem pela qual eu acabei me apaixonando enquanto personagem, assim, que assim, fabulosa, assim, na minha opinião, ela é fabulosa, que ela traz toda aquela aura lúdica, aquela alegria, aquela vivacidade das pessoas que amam a vida por amarem a vida. Sabe, assim, aquela pessoa que tem a vivacidade no coração mesmo, a pessoa que ama por amar, não tem um motivo, não, eu amo, não, ama por amar, é o amor que vem, parece que canaliza um amor que vem do... verdadeiro. Amor verdadeiro, eu usar a palavra errada aqui. Ela traz aquele amor e ela tem o background dela, que ela era uma hippie nos anos 70 aqui no Brasil. Ela era uma garota hippie que usava aquelas batas e calça com franjinha, cabelo comprido, óculos redondo, frequentava festival de rock progressivo, de rock a céu aberto. Inclusive, num momento desse, num festival que ela estava frequentando, aconteceu uma coisa com ela que acabou desencadeando uma situação que traz assim toda uma engrenagem para rodar e acaba caindo na história que carrega o livro como um todo. Cara, se você for contar todos os personagens, ninguém vai comprar seu livro mais. Onde o pessoal... Pelo contrário, aí que vão comprar mesmo. Se eu comprar todos os personagens, aí que vão comprar mesmo, tenho certeza. Onde o pessoal encontra o seu livro? Então, a gente está vendendo na própria editora, a editora Selo Jovem, no site da editora, vocês encontram o livro Asilo, ele está à venda, ele saiu à venda agora, nesse mês de abril, tá? Vocês encontram lá, já está em pré-lançamento. Eu estou fazendo bastante eventos de divulgação, eu fiz alguns eventos aí, inclusive foi onde nós nos conhecemos. Eu estou participando de bastante eventos para divulgar o livro, para conversar com o leitor principalmente e para propagar a obra e a ideia da coisa, né? E se o cara quiser pegar direto com você tem algum Facebook, WhatsApp? Eu tenho Facebook. O meu Facebook, o WhatsApp está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Vocês vão encontrar aqui. E é só a gente ter contato lá, a resposta é bastante rápida, né? A minha agente de marketing, ela responde muito rápido, então assim, perguntou, ela responde na hora, tá? Se quiser comprar o livro, assim, no momento eu estou na cidade de São Paulo, tá? Mas eu viajo bastante, então assim, se quiser encontrar com a gente conversar, tomar um chopp, bater um papo sobre o livro, sobre a sociedade, sobre coisas, sobre ideias, quer discutir ideias, para entender, para conversar. Adoro conversar sobre ideias, adoro conversar com pessoas, adoro conhecer pessoas, sobre um monte de coisa, cara. Tá aqui para isso, então é só entrar em contato, aí o link tá aqui na descrição do vídeo. É fácil de achar. Século XXI, cara, comunicação. Quando eu era moleque, você não tinha nem carta. Agora eu pego o celular aqui e tô falando com um cara lá no Japão, cara. Vamos aproveitar essa magia que a gente tem, pessoal. Comunicação. Cara, muito obrigado. Eu que te agradeço, João. Foi um prazer imenso estar aqui com você. Foi um prazer estar com vocês. Espero que nos encontremos novamente, tanto eu com você, eu com vocês. Foi um prazer. E até o próximo show, né? Até o próximo show. E leiam o livro. Com certeza. Esse aqui já vou ler. Leiam o livro. E vocês, muito obrigado. Quero agradecer também o pessoal do Ponto Chique, que nos cedeu aqui o espaço para a gravação. Inscrevam-se, compartilhem e até a próxima quinta. Um grande abraço. Compartilhe e dá aquele curtir que ajuda bastante, galera. Obrigado. Valeu.